de subir do abismo. O papado voltará a perseguir e matar os santos, voltará a agir com as características da besta do Apocalipse. E quando isto acontecerá? Estamos prestes a descobrir pela palavra de Deus. Acompanhemos a leitura do verso 11 com muita atenção. E a besta que era e já não é, note, é o mesmo texto do verso 8, foi e já não é, a besta que era e já não é ela também o oitavo. O próximo Papa é o oitavo. Estamos no sétimo. Hoje, em 2009, estamos no tempo de Bento XVI. Mas o próximo, o oitavo, será a besta. É o que a Bíblia está dizendo. A besta, o símbolo besta, representa o papado, mas representa também o oitavo Papa, o próximo Papa. É o que o anjo está a revelar aqui. A besta é o oitavo. E quando o oitavo vier, o que ocorrerá? Acompanhe o relato. E vai à perdição. Este é o final do verso 11. O próximo Papa irá à perdição. Você gostaria de ser guiado por ele? A Bíblia está te advertindo hoje, para que você não seja guiado por ele. Agora, Deus tem importantes informações a dar com relação ao oitavo. Primeiro ponto. Vamos ao verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Agora note. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, se admirarão. Isso significa que a aparição do oitavo, a aparição da besta, se dará de uma forma tal que levará as pessoas à admiração. Mas os que serão ou ficarão admirados serão somente os ímpios, não os verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes não se admirarão. E por quê? Ora, porque Deus já revelou para eles antes. Você que assiste o programa hoje pode fazer parte dos que não se admirarão. E esperamos sinceramente que você faça parte deles. Porque aqueles que se admirarem são os que não têm o nome escrito no livro da vida. E a Bíblia é clara em dizer que aquele cujo nome não está no livro da vida não entrará na cidade santa. Pelo contrário, a sua sorte será no lago de fogo. Nós vemos que a aparição do oitavo, ela gerará, portanto, uma divisão do mundo em duas classes. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós encontramos uma informação que é paralela com Apocalipse 17 e também nos confirma que a aparição do oitavo, ela dividirá o mundo em duas classes, ou seja, ela fará com que cada pessoa tome a sua decisão. Para fazermos o comparativo, nós gostaríamos primeiramente de ler Apocalipse 17, verso 5. O texto diz: E na sua testa, na testa da mulher a qual se assenta sobre a besta, estava escrito o nome, mistério. Essa palavra nos liga com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nesse capítulo, Paulo fala da última apostasia que haverá no mundo cristão antes da segunda vinda de Cristo. Primeiramente, o apóstolo diz, no verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, Jesus não virá, é o que ele disse nos versos anteriores, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Em Apocalipse 17, verso 11, você acompanhou conosco que o oitavo, o próximo Papa, ele vai à perdição. Ele é, portanto, o filho da perdição, descrito aqui
em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E ele corresponde, portanto, à última apostasia que ocorrerá no mundo cristão antes da segunda vinda de Cristo. Quando o oitavo aparecer, como diz Jesus, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E no verso 7, ele nos linka com a palavra mistério, aquela qual estava escrita na testa da mulher prostituta que se assenta sobre a besta. Está relacionado com o mesmo tema. A aparição do oitavo é o mistério de Satanás. Acompanhe a leitura a partir do verso 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Satanás já opera hoje. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O mundo não sabe o quanto deve aos justos. Existem pessoas que sinceramente buscam fazer a vontade de Deus. E os anjos de Satanás não podem agir com mais poder, porque estas pessoas ainda encontram-se no meio do mundo cristão. Mas chegará um tempo em que as igrejas não suportarão mais a vida pia e pura destes poucos cristãos que ainda vivem como Cristo viveu dentro das igrejas. E quando estes poucos cristãos forem retirados destas igrejas, seja por serem excluídos, seja por saírem, uma vez que não suportam mais o estado de apostasia e mornidão da igreja, então aquilo que retinha o mistério da injustiça estará retirado. Como Ló. Ló, ao ser retirado de Sodoma, veio sobre ela o fogo da destruição. Da mesma forma, quando os últimos que realmente temem a Deus saírem das igrejas que estão caídas hoje, então virá o mistério da injustiça. E o próximo verso, o verso 8, nos diz: E então será revelado o iníquo. Aqui está falando do mesmo filho da perdição comentado nos versos anteriores. Está falando do oitavo Papa, do próximo Papa. Então será revelado o iníquo. Ora, estamos no tempo do sétimo e o oitavo está para vir? Falta pouco. Será revelado o iníquo. E o que fará? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Como ele vem? Pelo poder de Satanás. É um engano. A aparição do oitavo é um engano. Ela não é meramente o resultado da eleição de um homem pelo conclave, como acontece normalmente na eleição do Papa. Não. Ela é um engano. É segundo a eficácia de Satanás. E o que mais diz o texto? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Com todos os sinais e prodígios de mentira. Todos os sinais apontados no Apocalipse, aos quais for permitido Satanás fazer, serão feitos nesta época. Mas serão feitos e enganarão a que classe de pessoas? Acompanhe o texto. Verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É para que você saiba e você tenha amor por esta verdade, a fim de que você se salve. Mas se você não tiver amor, esse engano é para você. Satanás quer que você se perca. Você deseja estar ao seu lado? Sinceramente, o céu não deseja. E aqui estamos sendo fiéis à sua alma. Não importa se com isso incorremos em risco para nós mesmos. No céu, e apenas no céu, nós veremos qual foi a mensagem cheiro de vida ou de morte. Qual foi a mensagem bíblica que realmente poderia fazer a diferença na vida do ser humano? E guarde-nos, Deus, de deixarmos de dar
esta mensagem para você. Quem será o oitavo? Já vimos que ele virá segundo a eficácia de Satanás. Mas que grande milagre é este associado à vinda do oitavo que a Bíblia nos prenuncia? Abramos em Apocalipse 17 e leiamos novamente parte do verso 8 para podermos decifrar o milagre pela própria palavra. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. De onde subirá? Do abismo. E o que é abismo segundo a Escritura? Abramos em Romanos, capítulo 10, verso 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Abismo, lugar dos mortos. A besta, o oitavo Papa, subirá do abismo. Será alguém que já morreu? E aparecerá segundo a eficácia de Satanás. Não que Satanás tenha poder para ressuscitar alguém. Deus já revela de antemão que será um engano, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É para que nós já estejamos advertidos. Deus está revelando o amanhã, hoje, por meio da palavra. Quem será o oitavo? Em Apocalipse 17, verso 11, encontramos uma informação que nos ajuda a chegar próximo da resposta. Leiamos o texto. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7. Ela é um dos 7 papas anteriores. E é um que está morto. Portanto, não pode ser Bento XVI, o qual está vivo. A besta há de subir do abismo, do lugar dos mortos. Não que um papa vá ressuscitar de fato. Vai ser o engano de Satanás. Um demônio, por força do espiritismo, poderá aparecer na aparência do próximo papa. Este é o único meio pelo qual Satanás até hoje tem feito os mortos aparecerem, por meio do espiritismo. Assim cremos ser este o engano ao qual Satanás está preparando. E qual dos papas que morreram será o próximo? A Bíblia nos ensina a encontrarmos com total precisão quem será ele.